Boa noite, boa noite. Vamos começar então, gente. Para vocês que estão acompanhando aí nas questões, a primeira vai ser da banca do Rio de Janeiro, né, de 2019, da Prefeitura, para professor do ensino fundamental, anos iniciais, tá? Geografia, tá, gente? Vamos lá. Impossível não ler o trecho dessa canção e sem pensar no ritmo da música, né? Então, ó, Rap da Felicidade, Cidinho e Doca. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Né? Todo mundo conhece. E aí a questão vai trazer pra gente. Lugar é um conceito de grande importância para o ensino da geografia, tendo em vista que está relacionado. E aí você vai ter as 4 opções que a banca vai trazer para você, tá? Eu trouxe essa questão porque lugar é uma das 5 categorias da geografia. Então, é a base da ciência geográfica. Inclusive está no edital de vocês, né? Então a banca pode te cobrar o conceito de espaço geográfico, de paisagem, de região, de território e de lugar. Aqui nesse caso foi cobrado lugar, mas vamos recapitular cada uma dessas categorias, porque uma delas pode cair, tá? Então, o primeiro vai ser o espaço geográfico, que nada mais é do que o palco das relações humanas e naturais. Você tem o espaço natural e a partir do momento em que o homem interfere nesse espaço natural, transforma esse espaço de acordo com as suas necessidades, esse espaço passa a se tornar geográfico, um espaço geográfico, tá? Paisagem, antes na geografia, tinha-se muito a questão da paisagem, aquilo que a gente consegue ver, consegue enxergar. Mas hoje, até mesmo sobre uma questão de inclusão, a paisagem dentro da geografia vai englobar todos os sentidos. Então vai ser aquele pedaço do seu espaço geográfico que você consegue enxergar, mas também que você consegue sentir. Tá? Por exemplo, você pode identificar um espaço pelo frio ou pelo calor, tá? Pelo que você vê, mas também pelo cheiro, né? Você pode identificar uma paisagem, poxa, lá tem um cheiro de terra molhada, de capim. Você pode identificar uma paisagem pela poluição sonora, o barulho dos automóveis, das indústrias. Então a paisagem hoje ela vai englobar todos os sentidos, tá? O que você consegue perceber. A região, gente, ela vai englobar a divisão do espaço geográfico de acordo com critérios que são pré-estabelecidos. Então, por exemplo, o IBGE dividiu o Brasil em Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Então, se, por exemplo, eu quiser abordar uma questão climática, eu sei que a região do Brasil que tem um clima mais frio, clima subtropical, é a sul. A região do Brasil que vai ter um clima mais semiárido, mais seco, é a nordeste. Então, regionalizar, você vai dividir o espaço geográfico de acordo com critérios estabelecidos. Tá? Culturas que são praticadas na região sudeste talvez não sejam praticadas na região norte. Então você começa a dividir esse espaço geográfico de acordo com características particulares dele, tá? Falta território. Sempre que a gente falar de território, a gente vai falar de uma relação de poder, tá? Então, por exemplo, o Brasil é um território. Aqui nós temos uma soberania dos nossos governantes, da nossa população. A sua casa é um território. Ali dentro do seu espaço, eu não posso simplesmente chegar e entrar. Então, território vai ser aquele espaço geográfico em que vai ter uma relação de poder, tá? As comunidades que são tomadas por facções criminosas também são territórios, porque lá você não pode simplesmente entrar. Eles estão sob o domínio de outra força, tá? Então, território sempre vai vir associado à apropriação, domínio, poder. E lugar vai ser aquela relação do espaço de afetividade,
tá bom? Então, por exemplo, a sua casa é um território, mas a sua casa também é um lugar, porque dentro dela você se identifica, você tem uma relação de familiaridade, tá bom? Então, diante disso, a gente vai ver aí as questões. Eu vi letra D, vi letra A e vi letra C. Então, a letra A, há uma composição de elementos naturais modificados constantemente pelas ações da própria natureza e das sociedades? Não, lugar sempre vai vir relacionado à afetividade, tá? Ao reconhecimento dos registros de diferentes formas de organização social surgidas de acordo com as necessidades humanas? Também não. Ao espaço próximo aos indivíduos com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento? Sim, o gabarito vai ser a letra C, tá? Porque justamente o lugar vai ter essa característica, né? Igual você falar, poxa, meu Rio de Janeiro, é lá no Rio de Janeiro onde eu nasci, onde eu criei laços familiares, amigos, onde eu trabalhei, é uma questão de lugar, de pertencimento, de afinidade com aquele lugar, tá? Por isso que sempre vai ter essas palavras-chave aí. E letra D não pode ser também, a organização do espaço ocupado pela sociedade a partir de limites delimitados por regras e leis que regem as relações sociais, aí seria território, tá bom? Então a número 1 foi, tá, gente? Falamos de 5 categorias da geografia e todas essas 5 podem cair na prova, tá? Então é importante que vocês saibam diferenciar todas elas. Vamos para 2. Número 2 é desse ano. Ah, boa noite, Priscila. Número 2 é desse ano, 2022, da Banca FEPESE, da Prefeitura de Guantambu, de Santa Catarina, tá? Também professor de educação infantil. Vamos lá. No mundo existem 4 continentes e uma grande ilha chamada Austrália. No mundo existem 5 continentes, o Brasil está localizado no continente americano. No mundo existem 5 continentes, o Brasil está localizado no continente ibero-americano. No mundo existem 6 continentes e o Brasil está localizado no continente latino-americano. E no mundo existem 6 continentes e o Brasil está localizado no continente americano. Então, quantos continentes nós temos hoje, afinal de contas, no mundo? Nós temos 6 continentes, tá? Continente são porções, grandes faixas, de terras que são banhadas pelos oceanos, que são cercadas pelos oceanos, tá? Nós tínhamos, dentro da história geológica, a Pangeia, que era o supercontinente. Depois, de acordo com a deriva continental, você tem essa divisão em 2 continentes, que é a Laurásia e Gondwana. E hoje nós temos a divisão do mundo em 6 continentes. Então você vai ter América, Europa, Ásia, Antártica, África e, deixa eu ver, América, Europa, Oceania, tá? São 6 continentes. O que a gente tem que saber desses 6 continentes? Eu trouxe aqui até o meu globinho para vocês verem. O continente da Ásia e da Europa são um só. Então, deveria ser um continente só, né? No entanto, ele é dividido em 2. Você tem a Europa e a Ásia aqui grandona. O que divide a Europa da Ásia são os Montes Urais, tá? É importante vocês saberem disso. Mas por que a Europa e a Ásia não são um continente só? Porque eles possuem características físicas e culturais muito diferentes, né? O povo europeu é muito diferente do povo asiático, né? A Europa conseguiu produzir sua própria cultura, sua própria língua, sua própria moeda, conseguiu colonizar outros continentes, como a América, como a África. Por isso, ela possui o seu próprio território, o seu próprio espaço, tá bom? Outra coisa também que vocês precisam entender, América. A América é um continente só. É um continente só. Só que ela é subdividida em América do Norte,
América Central e América do Sul. No entanto, é o continente americano, tá? O que poderia ter confundido na questão aí, lá na letra D, ó, latino-americano? Quando vocês virem falar de latino-americano, não é uma questão geográfica, é uma questão histórica e cultural, tá? Porque os países latino-americanos possuem uma característica de serem subdesenvolvidos. Porque na época da colonização europeia, exemplo é o Brasil, que sofreu colonização dos portugueses, né? Que são europeus. A colonização que esses países sofreram foram de exploração da mão de obra, exploração dos minerais, dos recursos naturais, né? Então, por isso que eles recebem esse nome, latino-americano. No entanto, o continente é americano, geograficamente falando, igual está aqui, fisicamente falando, é americano. Tá? Se estivesse abordando questão histórica, questão cultural, aí a gente poderia considerar latino-americano, mas não é o caso aqui na questão. Por isso, o gabarito vai ser a letra E, tá bom? E aí, eu já falei com vocês no início da live, mas recapitulando, o gabarito de concursos tem a apostila, né, para os concursos de Nilópolis e Mangaratiba. Dentro da mesma apostila você vai ter conteúdos para as duas provas, tá bom? São 195 questões comentadas por especialistas, R$ 39,90, tá? O link é www.gabaritoconcursos.com.br, tá bom? E aí, vamos partir para a nossa terceira questão. Professor de Educação Básica da Prefeitura de Bom Despacho, lá em São Paulo. Foi do ano de 2018, a mais antiga de hoje. A energia limpa refere-se a fontes que, ao contrário dos combustíveis fósseis, são renováveis e não lançam na atmosfera poluentes que interferem no ciclo do carbono. Dentre as fontes de energia consideradas limpas, podemos citar somente... Qual seria a única energia limpa aqui, gente, na número 3? Nós temos aí o petróleo, a maré motriz, o gás natural e o xisto betuminoso. E aí? Seria a letra B, maré motriz. Tá bom, gente? A maré motriz é aquela energia que é feita a partir da força da maré dos oceanos. Então, aquele sobe e desce dos oceanos é utilizado para produzir energia. Você tem a maré motriz e você tem a ondomotriz. A maré vai utilizar a força das marés e a ondomotriz vai utilizar a força das ondas para produzir energia. A diferença das energias não renováveis para as renováveis não é, por exemplo, igual o petróleo, gás natural, carvão, o xisto também betuminoso é uma rocha sedimentar. Não é que nunca haverá somente na natureza, haverá, só que no tempo geológico muito extenso. Então, daqui a milhões de anos você vai ter o petróleo de novo, entendeu? Ou seja, a nossa geração não vai mais ver o petróleo caso ele termine, não vai mais ver o gás natural, o carvão. E outra energia também que não é renovável, que pode cair na sua questão e confunde, é a energia nuclear. Né? A energia nuclear, apesar dela ser limpa, ela não polui a atmosfera, mas ela não é renovável, tá bom? Porque é a partir do urânio e o urânio também demora muito para se formar na natureza. Então essas são as 5 principais fontes não renováveis: petróleo, que surgiu na época da segunda revolução industrial, o carvão mineral, que surgiu na época da primeira revolução e é utilizado até hoje, tá? A energia nuclear, que é utilizada principalmente na Europa, em países desenvolvidos, tá bom? E o gabarito da número 1, C, da número 2, E, da número 3, B, maré motriz, tá? Me perdi. Então foram essas aí as fontes não renováveis. Já as fontes renováveis são aquelas que a gente encontra em abundância na natureza. Então é a solar,
que até tem assim, uma discussão do governo para tornar a energia solar mais acessível, até para a gente instalar em nossas casas também, tá? A energia eólica, que é a energia dos ventos, a biomassa, um exemplo de biomassa sim, já vou falar. A biomassa, um exemplo é o etanol, que é genuinamente brasileiro, produzido aqui no Brasil. Deixa eu ver mais quem. A água, que é a nossa matriz brasileira aqui, nossa matriz energética. O Brasil produz muita energia através das hidrelétricas, tá bom? Então, são alguns exemplos aí de energias renováveis, tá bom, gente? Foi? E aí a gente fechou nossas 3 questões. O continente americano, ele foi descoberto por um colonizador que tinha esse nome, tá? Esse é o motivo. É Prof. Daiane Gel. Gente, fechamos as 3 questões. Então ficou o gabarito C, E e B, tá bom? Então eu trouxe esses conteúdos principalmente para vocês verem os outros termos, principalmente na questão número 1, tá bom? Para vocês verem que não existe só essas fontes energéticas. Estudem outras fontes energéticas, estudem mais a profundo as características dos continentes, tá? Todos esses conteúdos estão no edital e não deixem de ver a apostila. É o Prof. Daiane Gel, tá? Hoje foram 3 questões. Vai ficar gravado, eu vou deixar gravado, tá bom, gente? Então valeu aí, qualquer coisa me mandem mensagem lá no Instagram, tá? prof.daianegel, tá bom? Aí a gente se fala melhor. Boa noite aí pra vocês.